Vamos lá. O ensino de adultos. É um erro pensar que um adulto não pode mudar concernente à orientação religiosa antes recebida. O adulto não é um eterno escravo da educação recebida na infância e adolescência, porém sua real educação religiosa é das mais difíceis, porque não se trata de educação simplesmente, mas de educação, né? Então a gente sabe muito bem que educar uma criança é muito mais fácil do que educar um adulto. Então vamos lá. O professor e o ensino. O que é ensinar? É despertar a mente do aluno e guiá-lo no processo da aprendizagem. Aprendemos através da mente. Aí vocês vão marcar. Ensinar é mostrar, explicar, guiar e comunicar. Tá? Marque isso aí. Eu vou ler, não precisa marcar mais. É ajudar a aprender, é moldar vidas, é motivar a mudança de uma conduta anterior. Então isso é o aprendizado, tá? É o ensinar. O professor espiritual e preparado é a nossa maior necessidade, né? Então o professor não pode ter só conhecimento, ele precisa ter espiritualidade, porque estamos estudando o quê? Educação cristã. Então estamos estudando sobre como ensinar sobre Deus. Então, como eu vou ensinar sobre Deus se eu não sou um aluno espiritual, um professor espiritual, que não tem um relacionamento com Deus, que não tem uma comunhão com Deus? Então, essa é a maior necessidade hoje. Ter professores que têm muito conhecimento, temos bastante, mas o que está faltando são professores que tenham comunhão com Deus. Um professor espiritual. Atende às necessidades de nossas escolas, obtém êxito. Completa o trabalho do evangelista ou pregador. O ensino da palavra deve ser, em toda a igreja, uma sequência da pregação. É melhor um professor com pouco preparo, mais espiritual, do que o contrário, somente o preparo não realiza. Tá? Então, igual a mim, eu não sou um professor que tem muito preparo. Eu não tenho bacharel, não tenho uma faculdade, não tenho nada, né? Mas sou uma pessoa que vou buscar a Deus para que Ele continue capacitando, para que nós possamos, né, lecionar na simplicidade aquilo que aprendemos, né? Então, isso é muito importante e a gente precisa, hoje em dia, ter professores que tenham espiritualidade, que tenham comunhão com Deus, tá bom? Não fazendo aqui uma apologia a você ter pouco estudo, não. Se tem a condição, tem a capacidade de estudar bastante sobre teologia, fazer um curso básico, um médio, um avançado, um bacharel, uma pós, vai embora, né? Que Deus abençoe, mas que nunca perca a espiritualidade. É isso aí. Vamos lá. Ensino no ponto de vista do professor. Por que ensino? Por amor e gratidão a Deus e também em obediência à ordem divina. Esse deve ser o propósito de todo professor, né? Saber que ensinar também é uma ordenança do Senhor. Ensinar aqui para nós na educação cristã não é uma profissão, é uma ordenança de Deus. E de ensinar, né, a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agora vamos lá. O professor no preparo da aula. O preparo da aula é parte dos deveres semanais do professor. Material para o preparo da aula. A Bíblia é a primeira coisa. Você vai preparar uma aula bíblica, tá? Para o estudo do texto da lição, contexto, referência, adquira as versões correntes em português, ou seja, existem várias versões da Bíblia, então você precisa comparar as versões. É aquela coisa que nós temos facilidade, temos aplicativo de Bíblia que ali mesmo já tem várias versões da Bíblia, onde você vai comparar uma versão com a outra, tá? E vai escolher a melhor para você aplicar a sua aula ou a pregação, né, que você vai fazer. Livros de consultas e referências, como concordâncias, dicionários, comentários bíblicos, etc. Cuide-se, não se torne um simples reflexo dos livros, né? Tem pessoas que incorporam os livros ou outras pessoas. Estudos efetuados anteriormente, apontamentos pessoais do professor, ilustrações, fatos pessoais, observações. O professor deve ser um bom observador. E oração é indispensável, tá? Então isso tudo faz parte do preparo da aula de um professor, tá? O professor ele deve preparar a aula visando 3 propósitos com respeito ao aluno. Que desejo que meus alunos aprendam? Visa a mente do aluno é o plano objetivo da aula. Vamos supor, eu tenho alunos muito rebeldes em conceito a respeitar a liderança, a respeitar autoridades eclesiásticas na igreja. Então eu vou dar um culto de ensino voltado à obediência, ao respeito, à honra de líderes, né? Então eu preciso ter um foco do que eu quero que os meus alunos aprendam, tá? Que desejo que meus alunos sintam? Visa a efetividade do aluno, é o plano subjetivo da aula, ou seja, você vai transmitir um ensinamento, você já tem em mente qual o propósito de reação que você quer que os alunos tenham quando recebem aquele ensinamento, tá bom? Que desejo que meus alunos façam, né? Como você tem um exemplo aqui de honra, eles mudam o comportamento, passam a honrar seus líderes, passam a honrar suas lideranças e tudo mais. Bom, etapas no preparo da aula: estudo pessoal usando material didático, revista, apostilas, livros, etc. Apontamento do estudo individual, ou seja, está estudando, você vai preparar a aula para lecionar. Tem palavra que você vai ter dúvida, vai para um dicionário, vai para um dicionário bíblico, né? Vai para uma enciclopédia bíblica, vai para um dicionário de língua portuguesa, vai para um dicionário do original da Bíblia, para você ter compreensão e vai fazendo seus apontamentos na Bíblia, que nem o Gustavo faz na Bíblia dele. Isso é muito importante, né? Estudo em fontes de consulta, subsídios para a aula deve ser extraído e ordenado. Não se trata de termos livros, mas que sejam bons. Preparo do esboço da lição, esse é um necessário recurso mnemônico, isso, relativo à memória, fácil de reter na
ter no máximo 4 pontos ou subtópicos, deve apresentar uma unidade de coerência detalhada e completa, é o chamado plano de aula. Não é igual a revista da escola dominical, ali tem o esboço da aula, onde tem ali o primeiro tópico dividido em 3 pontos, o segundo tópico dividido em 3 ou 4 pontos, o terceiro tópico da mesma forma, e a conclusão. E temos antes dos tópicos a introdução, tá bom? Esse é o esboço. Vamos lá. A linguagem do professor. Grande número de pessoas tem falhado em suas carreiras, inclusive no ensino, devido à dificuldade no falar, em exprimir-se de forma adequada. A arte de falar torna a palavra, entre outras coisas, correta e específica. Correta, pronúncia perfeita, com articulação completa de todos os sons que compõem a palavra, evitar e corrigir defeitos de pronúncia, expressiva, tradução perfeita da ideia que deseja exprimir. Você precisa se expressar bem. Se tem uma ideia, você tem que fazer com que as pessoas assimilem a sua ideia que você está explicando. A expressão implica em entonação, pontuação e escolha das palavras corretas, tá bom? Aí vamos lá, agora para vocês marcarem. A entonação torna a voz agradável e elegante, mesmo vigorosa. Continue a marcação. A pontuação agrava o sentido, facilitando a compreensão. É que nem quando a gente estudou aqui o Homilética e Hermenêutica, que eu citei o exemplo de João, capítulo 11, verso 19. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra, vírgula. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já é de 4 dias e cheira mal, Então, quantas vezes já ouvimos as pessoas pregarem, ouvimos até hoje as pessoas pregarem dizendo: e Jesus mandou Marta tirar a pedra. Por que eles pregam isso? Porque não respeitaram a vírgula, Disse-lhe Jesus: tirai a pedra, vírgula. Marta, irmã do defunto, Então, entra aí outra frase. Então, as pessoas leem como: disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, Então, quando não se respeita a vírgula, vai dar uma interpretação errada, você vai ensinar errado, porque não respeitou uma pontuação e falou também sem o uso devido da pontuação. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, como tem 4 culturas. Ele fala essa cultura, ela botou outras 2. Se o homem soubesse que tem valor, vírgula, a mulher correria de 4 a sua procura. Vírgula. Aí depois ela colocou: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, correria de 4 a sua procura. Ela não vai ter que mudar de época, ela nunca vê. Ela vai ser comprometida com a próxima. Muito crucial esse livro, pode ser negligenciado por favor. Verdade. Pode eu falar, será que eu leio de novo, ver se métodos e acessórios de ensino. Aí vocês vão marcar.
métodos de ensino são modos de conduzir ou ministrar a aula e o ensino que se tem em mira. Tá? Então, vamos supor, tem pessoas que têm vários métodos, tem pessoas que vão usar ilustrações, tem pessoas que vão fazer, tipo, esqueci o nome de cidades. Oi? Uma ilustração, uma simulação de alguma coisa, né? Para que as pessoas interajam entre si, né? Para que assimilem melhor aquela aula. Então, você vai ver que existem professores, cada professor tem um método diferente de ensinar, de explicar, né, a sua aula. Então, mas isso é muito importante e ajuda muito para o aprendizado. É a mesma coisa, se a gente tivesse um quadro branco aqui, tem coisa que se eu desenhasse, escrevesse, aqui se tornaria muito mais fácil, às vezes, para assimilar, para a pessoa assimilar a ideia que eu estou tendo, que eu estou querendo transmitir. Ainda que eu não desenhasse corretamente, perfeitamente, mas em si expressasse ali a ideia num desenho bem irregular, você assimilaria o que eu estava. É como se a individualidade interpreta de forma diferente. Você olha uma coisa, é isso mesmo. Se conecta com a escola com isso, aquela de uma partida, né, uma corrida, começar aí assim, o caminho, aí virando, assim. Aí aquele trajeto tinha uma estrela. Ela, toda vez que você vê uma estrela, você vai riscar a estrela. Aí tinha gente que não seguia aquela linha, que vinha contrário pela estrela, e ela continuava. Ela falou, olha, eu estou testando a forma de vocês interpretarem as coisas. Que é a forma de pensar. Teve gente que correu direitinho, tudo mais, o trajeto, mas teve gente que começou a pegar daqui. O trajeto continua aqui, não aqui. Fala que eu vou passar por isso aí. Colocar uma coisa na minha cabeça. Não, fala assim, tranquilo. Se você quiser, tranquilo, mas só que é atenção, muita atenção. E chega uma parte que você tem que dividir a atenção. Toda vez que você vê uma estrela, você vai riscar. Aí falou, quando você vê um dado, você vai riscar. Aí você tem que dividir a sua atenção, você não faz a estrela, agora é um dado. Aí você tem que riscar alguma coisa, toda vez que você vê uma estrela e um dado, você vai ter que marcar os dois. Você dividindo a atenção. Então vamos lá. Agora a gente vai aqui em os métodos de ensino. Finalizar os métodos de ensino, uso dos métodos de ensino, escolha e combinação dos métodos de ensino e os métodos de ensino. Os métodos de ensino afetam os sentidos físicos, que são meios de comunicação da alma com o mundo exterior. É por meio deles que ela explora o mundo em volta de si, bem como recebe suas impressões. O método de preleção, também chamado expositivo, nunca deve ser usado só. Em combinação com outros métodos, como Jesus usou, é de grande valor no ensino. Sozinho tem mais desvantagem que vantagem. Nem sempre falar quer dizer ensinar. É praticamente nulo com os infantis. Né? É igual Jesus ensinou eles. O que ele fez? Pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: se não se converteres, como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. Por que Jesus fez isso? Eles estavam pedindo, né? Senhor, quando fores para a sua glória, estiveres na sua glória, permite que venha com você assiste a sua direita, eu me sente a sua esquerda. Aí Jesus pega uma criança e diz: se não vos converteres como uma criança, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês não se converterem, não entra nem no céu, quanto mais sentar ou na minha direita ou na minha esquerda. Na verdade, não é uma coisa que é não vai. Então
quê? Falou sobre dispositivo aí, né? Pegar dispositivo é um caminho muito bom. Uma vez você aprende, você. Muito bom, né? Vamos lá. Dá mais tempo, Dois, aí vocês vão marcar. O método de perguntas e respostas, conhecido por método socrático, né? Onde nós estamos ensinando e vamos, no meio do ensino, nós perguntando, né? E isso, às vezes, muitas das vezes em aulas, é aplicado, né? Dessa forma, onde nós realizamos as perguntas ao decorrer da aula, sem ser o questionário, para ver se os alunos estão compreendendo exatamente a lição. Bom? Método de discussão, onde a gente vai estar lendo a Bíblia e daqui a pouco vai estar debatendo sobre ela. É também chamado debate orientado. Aí vocês vão marcar a sequência na conduta do método da discussão é pergunta seguida de argumentação. O que é uma argumentação? Um raciocínio que chega a uma conclusão. Análise, exame minucioso daquele raciocínio, daquela argumentação. E resposta, né? Se aquilo que foi argumentado está correto ou não. Então esse é o método de discussão, que é onde se aprende, né? Onde tem hoje em dia temos debate melodia, debate 93, né? Onde você vai aprender a palavra de Deus. Agora vamos aí dar um pulo agora. Tem o método de narração, onde você só vai narrar, né, as histórias. Um método de leitura, né, onde o professor pode pedir aos alunos para procurarem textos em suas Bíblias, né. Um método de tarefas, que vai incluir trabalho de pesquisa, redação, trabalhos manuais, com desenhos, rostos, mapas, montagem de lições ilustradas, figuras, né, e tudo mais. Método demonstrativo, né, é o método faça como eu faço. Método do exemplo, né, onde a pessoa vai aprender da mesma maneira que o professor faz. Ok? Acessórios de ensino, para a gente concluir. Alguns deles são quadros, gravuras especialmente coloridos, flanelógrafo. Isso não se usa praticamente mais, né, irmão? Quadro revestido de flanela de feltro de coriza, usado como recurso didático sobre o qual se fazem aderir objetos, figuras. Isso é pouco usado, mas para crianças ainda se usa. Projetores de variados tipos, dependendo do custo e finalidade. Retroprojetor, episcópio, que é aparelho para projetar imagens de objetos opacos, transparências, slides educativos de cor, fontes, mapas bíblicos para aula, livros de trabalhos manuais, lápis em cores, cartolina, etc., modelos do tabernáculo, do templo de Salomão, de casas orientais e etc. Bom, então, isso é um modo aí da pedagogia. Isso é muito importante para quem sente a chamada de lecionar, de ensinar, de estudar, né? De passar o estudo à frente para as pessoas, viu, Gustavo? Então, isso aí é muito importante, essa aula para você, né, que tem esse dom aí de ensinar a palavra de Deus.
Tá? Aí vamos lá. Questão de número 6, vamos corrigir o questionário. Ensinar resposta é letra C. Mostrar, explicar, guiar e comunicar. 7. São modos de conduzir ou ministrar a aula e o ensino que se tem em mira. Resposta letra B de bola. Métodos de ensino. 8. É da prova. O ensino por método socrático leva o aluno a participar ativamente da aula. Resposta letra B de dar. Método de perguntas e respostas. 9. A sequência na conduta do método da discussão é pergunta seguida de argumentação, análise, resposta. Está correto. 10. A pontuação torna a voz agradável e elegante, mesmo vigorosa. Está errado. Tá? Porque não é a pontuação, é a entonação. Ok? Então é até aqui, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Nesta noite, vou pedir o diácono Gustavo para estar fazendo essa oração. Pai amado, aprender, Senhor, sobre o seu exílio, aprender, Senhor Jesus, sobre o que o Senhor verdadeiramente quer para nós, a nossa chamada, o nosso ministério, cada dia venha a ser aperfeiçoado, na medida, Senhor, que de mãos dadas com o conhecimento do teu Espírito nos faça cada vez mais assimilar melhor as coisas espirituais, porque nós sabemos, Senhor, que o Espírito penetra todas as coisas, nós sabemos, Senhor, que o Senhor abençoa certamente, o Senhor abre a nossa mente para que venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja. Deus querido e poderoso, abençoe a vida de cada um que está, abençoe, Senhor Jesus, cada vez mais a vida do nosso professor, do nosso mencionador, que se disponibiliza, Pai, para assim estar aqui, nos ensinando cada dia mais, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar do trajeto de volta à sua casa, a sua família também do conforto, todo o seu povo ministerial, que o Senhor venha guardar e livrar em nome de Jesus e conceder vitória. É o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Glória.